Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, certo? Vamos dar prosseguimento ao nosso curso. Eu espero que vocês estejam realmente gostando. E se porventura vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem conhecer algo dentro do tema que eu possa estar explicando a vocês, podem deixar sugestão nos comentários, pode deixar dúvida, que aí no momento certo a gente vai sanar aí essas dúvidas ou também responder, né? Ou não sei, alguma sugestão que vocês colocarem lá, vamos também estar pensando em colocá-las aqui para melhor atender vocês, tá certo? Que o objetivo é esse, é compartilhar, é se entrosar, né? Cada um fazendo a sua parte, certo? Vamos dar prosseguimento? Sem mais delongas. Eu parei aqui nesta parte, o que é transtorno e distúrbio. O que é transtorno, o que é distúrbio e quais são as suas diferenças, né? A grosso modo, transtorno pode ser compreendido como um conjunto de sintomas que manifestam um quadro clínico. Como eu falei para vocês, o transtorno muitas das vezes ele é confundido com uma doença. Nem sempre o transtorno vai ser causado por uma doença. Às vezes, sim, uma doença pode causar transtorno, mas nem sempre um transtorno que alguém está passando, que alguém enfrenta, né, ele vai estar relacionado com uma doença, certo? E geralmente ele vai apresentar quadros clínicos, quadros que a pessoa às vezes nem está percebendo, mas trata-se de um transtorno. Claro que para identificar é necessário fazer toda uma avaliação, toda uma investigação na vida do indivíduo ou da criança, principalmente, para que seja descoberto com antecedência e consiga aí dar início a um tratamento, né? Porque, infelizmente, gente, há transtornos que são crônicos. Há transtornos que a pessoa carrega aí há muito tempo, desde a sua infância. Então, por isso que eu focalizo na descoberta dos problemas na infância. Porque você descobrindo esses problemas que vão ser tratados aqui no decorrer desse curso, no início, quando você descobre no início, que é na infância, com certeza o, as outras etapas da vida, né? Da criança e tal, que vem para a adolescência, depois da adolescência vem para a fase adulta, e até chegar à velhice, vai ser muito melhor, certo? Então, quando você, a exemplo, quando a gente descobre, infelizmente, quando alguém descobre uma doença, né? Uma doença tipo um câncer, dá um exemplo porque é uma das doenças que mais tem matado no mundo. Quando a pessoa descobre no início o câncer, cientificamente, o câncer ele vai ser bem melhor de ser tratado, né? Porque é feito um tratamento intensivo, que é o chamado... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. Quimioterapia, que é feita a quimioterapia à base de remédios fortíssimos, que chega às pessoas até perder os seus cabelos, de tão forte que é essas medicações. Quando a pessoa faz esse tratamento já no início, as células cancerígenas elas não vão aumentar, né? Não vão se multiplicar mais. E aí o câncer vai sendo matado aos poucos. Então é isso. Quando a gente descobre que nem os transtornos e os distúrbios. Quando a gente descobre no início, a probabilidade de um tratamento mais eficaz é muito alta, é muito grande. Infelizmente, tem muita gente aí ou muitas crianças, que aparentam ter transtorno ou distúrbio ou até dificuldade de aprendizagem das mais variadas existentes aí, e não se foi descoberto. E se a criança perdurar aquilo por mais tempo, logo ela vai levar esse distúrbio, essa doença, esse transtorno no decorrer das outras fases da vida, certo? Então é necessário identificar com antecedência, certo?
Agora aqui, o distúrbio, ele se configura como um mau funcionamento de um órgão ou sistema específico. Geralmente, o distúrbio, ele está relacionado a um mau funcionamento de alguma parte do nosso corpo. Como eu falei no vídeo anterior, eu falei do distúrbio do sono, né, que é um dos mais conhecidos, assim. Que o distúrbio do sono, ele é uma disfunção de uma parte do nosso cérebro que não nos permite descansar como deveria. Claro que existem sintomas que aparentemente a pessoa possa ter relacionado ao distúrbio do sono, que não é por conta do distúrbio do sono. Não é um mau funcionamento do cérebro. Às vezes é o estresse do dia a dia, preocupação demais. Nós adultos sabemos bem o que é isso. E nem sempre o fato da gente não conseguir dormir, o fato da gente não conseguir fechar os nossos olhos e descansar realmente, vai estar relacionado com o distúrbio, certo? Como eu falei também na questão do transtorno. Nem sempre um quadro clínico que tem sintomas semelhantes a um transtorno será um transtorno. Possa ser que seja uma doença. E nem sempre uma doença vai estar relacionada a um transtorno. Então, assim, gente, vocês vão percebendo a diferença com o dia a dia. Eu não sei se vocês são profissionais da educação, eu não sei se vocês são profissionais da saúde, eu não sei se vocês estão pensando em ser, né? Mas, independente de qualquer coisa, é interessante esse conhecimento, porque eu acredito que conhecimento nunca é demais, porque, porventura, vocês possam ter algum ente querido, né, aí no seu convívio social, uma criança, né, meu foco aqui é as crianças, que aparenta ter um desses sintomas, desses mais variados distúrbios, transtornos, dificuldades, que eu vou estar falando nesse curso, e precisa de uma ajuda, precisa de uma orientação. E você tendo esse conhecimento, você vai poder passar essa informação para os pais, os responsáveis dessa criança, para que corram atrás de especialistas, né, nessa área, para estar identificando o quanto antes e estar ajudando aquela criança, certo? Então, a princípio, eu quero tentar conceituar tudo da melhor maneira possível, no dialeto mais, como é que se diz? Mais coloquial possível, mais, sabe? À vontade, para que vocês entendam. Porque não adianta eu chegar aqui e falar várias palavras difíceis e vocês não entenderem nada. Meu foco não é esse. Meu foco não é que vocês não entendam. Meu foco é que vocês entendam, que vocês aprendam o que está sendo falado aqui. Eu sei que a princípio possa ser um pouquinho complicado, mas se vocês prestarem atenção no que está sendo lido, no que está sendo falado, vocês vão sair daqui desse curso sabendo boa parte dos assuntos, certo? E vão estar conhecendo, e vão estar, né, compartilhando esses conhecimentos, levando adiante, né, e ajudando aí muitas crianças para que elas venham, né, ter uma vida melhor, gente. Porque eu vou te dizer, uma criança que apresenta, me perdoe, um transtorno, um distúrbio, uma dificuldade, ela vai sofrer muito mais do que a criança que não apresenta. Justamente pela falta de conhecimento dos pais, pela falta de conhecimento da família, certo? Dos professores. Então, você, como aluno aí deste curso, você tem essa missão de levar adiante essas informações e ajudar muitas crianças aí, tá certo? Como eu falei pra vocês, gente, o transtorno aqui, ele é qualquer perturbação da saúde, muito relacionado com o funcionamento cerebral. Quer dizer que o transtorno ele está relacionado muitas das vezes com o funcionamento cerebral, certo? Mas por quê? Eu digo que pode estar muito relacionado com o funcionamento cerebral. Deixa eu dar um exemplo aqui. Uma pessoa que apresenta um determinado transtorno, pode ser em qualquer área
do seu corpo, mais especificamente a área do cérebro. Por que a área do cérebro? Porque, gente, o cérebro como eu falei, a placa-mãe do nosso corpo. É que comanda todo o restante do corpo, é o nosso cérebro. Se houver qualquer dano em qualquer área do nosso cérebro, não tem área mais importante nem menos importante do nosso cérebro. Toda a área do nosso cérebro é importante, de extremíssima importância. Qualquer dano naquela área, qualquer falta de proteína, de enzima no nosso corpo, ou de hormônios, né? Que existem vários hormônios que fazem manutenção no nosso cérebro. Qualquer falta desses aí vai acarretar em um problema. Que desse problema pode gerar uma dificuldade, dessa dificuldade pode gerar um transtorno, desse transtorno pode gerar um distúrbio. Então, por isso que diz que o transtorno está muito relacionado com o funcionamento cerebral, certo? Já o distúrbio é já um problema grave de comportamento ou doença mental. Então, o distúrbio já é pior do que o transtorno, certo? Transtorno pode estar relacionado com o cérebro, pode estar relacionado com doença, mas nem sempre. E o distúrbio já é algo assim, meio que já intrínseco da criança, já é algo que faz parte dela desde quando ela nasceu. O distúrbio, certo? Bota bem isso na cabeça. O distúrbio, ele já é algo, praticamente já está com aquela criança desde quando ela nasceu. E o transtorno, não. O transtorno possa ser que ela, com o decorrer do seu desenvolvimento, em alguma fase de sua vida, na infância, né, tipo, saindo da fase de bebê para a primeira infância, né, que é de 0 a 3 anos, e essa fase aí, ela pode ter tido algum problema terrível que, eu não sei, pode ser qualquer um, que possa ter causado aí um problema, um mau funcionamento no cérebro, né, um problema no seu cérebro que vai futuramente ser identificado como transtorno. Então, é um pouco complicado até pra gente que estuda essa área, identificar assim de cara. Mas, por isso que há a importância de se consultar profissionais como psicopedagogo, como psiquiatra, como neurocientista, que tem também o neuropediatra, né, o neuropsicopedagogo, porque a maioria dos problemas de aprendizagem está relacionado com o funcionamento do cérebro. Esse é um ponto importante. A maioria dos problemas de aprendizagem está relacionado com o funcionamento do nosso cérebro, certo? Vamos dar continuidade aí. Eita, as frases saíram em cima. Mas eu creio que dá para ler aí, viu, gente? Vamos começar a falar agora de... Só um minutinho. De alguns transtornos, certo? Vou estar dando exemplo, vou explicar como é que eles se manifestam, que são os mais comuns. Eu vou estar falando para vocês, tá bom? Esses transtornos que eu vou estar falando aí agora, eles fazem parte da DAIS, né? Que é dificuldades de aprendizagem específicas. Eles fazem parte desse DAIS, né? Dificuldade de aprendizagem específicas. Elas são muito específicas, elas se diferenciam bastante de um para o outro. Então, com base no que eu vou estar falando a respeito delas, vocês vão conseguir identificar mais ou menos o que uma criança possa vir a ter, tá certo? Se apresentar esses sintomas. Vamos começar falando a respeito da dislexia. A dislexia é um transtorno de aprendizagem de origem neurobiológica, ou seja, que ocorre no cérebro, na coluna vertebral e nos nervos, ou seja, era neurobiológica. Olha que palavra, viu, gente? Ela ocorre no cérebro, na coluna vertebral ou nos nervos. E tem como principal característica a dificuldade de ler e escrever. Então, a dislexia, você já percebe aí que ela é algo
bastante importante, assim, de estar se identificando o quanto antes, certo? Quem sofre desse problema tem dificuldades no reconhecimento preciso e fluente das palavras e na habilidade de decodificar e soletrar também. Trata-se de um problema crônico que pode perdurar por anos ou durante a vida toda. É muito comum, afeta mais de 2 milhões de casos relatados por ano no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Dislexia. Não se sabe ao certo quantas pessoas possuem um transtorno, mas estima-se que ele afeta 0,5% a 17% da população mundial. Os sintomas da dislexia podem ser identificados mais facilmente na infância. Olha a importância de se descobrir na infância o problema, já que o distúrbio nessa fase é mais acentuada. Conheço alguns deles. Então, a gente vai agora falar sobre os sintomas da dislexia, certo? Como eu falei para vocês, que é um transtorno de aprendizagem. A origem dela está relacionada com problemas na área cerebral, vertebral e dos nervos. Então, problemas nessa área aí, com certeza vai causar um transtorno neurobiológico, certo? E a principal característica desse transtorno em específico é a questão da dificuldade de ler e escrever. Quem sofre da dislexia, ela tem dificuldade para reconhecer as palavras, ela tem dificuldade para ler fluentemente as palavras e tem dificuldade para identificar os significados das palavras, de decodificar ou também de soletrar. Então, a criança que apresenta aí, que já está na sua fase de alfabetização, já espera-se, né, que ela venha estar lendo, vamos supor aí, 5, 6 anos de idade. 5, 6 anos de idade, espera-se que toda criança já tenha um conhecimento relacionado à leitura, né? Então, não quer dizer, gente, botem isso na cabeça de vocês. Perdoe. Deu um negocinho aqui na garganta. Eu vou vontade de tossir. Mas não é coronavírus não, viu, gente? Graças a Deus já tomei a vacina. Mesmo assim, independente se eu tomei vacina ou não, não é coronavírus não. Em nome de Jesus, não é coronavírus não. Vamos estar dando início, esquece que eu falei. Tô dizendo, a criança que tem essa idade de 5 a 6 anos, que espera-se que ela já esteja lendo, e ela tem essa dificuldade em ler, em conhecer o significado das palavras, em escrever também, não quer dizer que ela vai apresentar necessariamente dislexia. Possa ser que, infelizmente, ela não teve todo um estímulo, né, na sua infância, como deveria. Como quando eu falei da questão do estímulo nos vídeos passados, possa ser que ela não teve esse estímulo quando mais jovem, né? E por isso, agora com 6, 5 anos de idade, ela não... 5, 6 anos de idade, ela não conseguiu assimilar as informações. Ou possa ser também que os pais, né, os familiares dessa criança, não tenham iniciado a vida escolar dessa criança cedo, de maneira cedo. Você sabe que há uma grande importância também em se colocar a criança no ambiente escolar o quanto antes, certo? Porque existe a aprendizagem causada pela socialização. A criança que não socializa, ou seja, que não vai se socializar com outras crianças, há uma grande dificuldade dela aprender também. Então, muito provável também que essa criança possa ser que ela não tenha sido inserida no ambiente escolar, ser mais cedo, né, aos 3 anos. Recomenda-se que a criança já esteja no ambiente escolar, já esteja ali se enturmando com seus coleguinhas e tal, aprendendo com outras crianças da mesma idade que ela, já, como é que se diz? Já fazendo parte ali daquele ambiente desde cedo. Então, pode ser que ela não teve essa oportunidade. Então, por isso que às vezes ela chega a 5, 6 anos de idade. Eu conheço várias crianças assim,
5, 6 anos de idade, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe nem identificar as letras, nem os números. Então, gente, a dislexia é causada por aquelas que já foram inseridas no ambiente escolar desde novo, desde novinha, né? E teve suas oportunidades, tudo direitinho, tava fazendo aí 5, 6 anos de idade, deve estar aí na faixa de primeiro ano, né, do Fundamental 1. Ela estava estudando com a professora qualificada, mas ainda assim apresentou esses problemas. Então aí que começa o sinalzinho de alerta para estar levando essa criança a um especialista para estar fazendo as avaliações necessárias, para tentar descobrir se realmente ela possa ser que esteja sofrendo aí de dislexia, que ela seja dislexa, certo? Como eu falei para vocês, a dislexia ela é um problema crônico, muitas das vezes, porque é algo que já vinha acompanhando a pessoa, né, a criança, já há um tempo e ninguém conseguia identificar. Então, ela pode perdurar até pela vida toda. A pessoa possa ser que seja disléxica para a vida toda. Mas, todavia, entretanto, se fizer o acompanhamento, o tratamento adequado para ela, se for investigado quanto antes este problema na vida da pessoa e dê início logo ao tratamento, como eu falei, as chances de melhorar o quadro da dislexia é muito grande. Então, por isso há essa necessidade de se investigar na infância, certo? É muito importante que vocês tenham esse olhar, mais atento, tá certo? A essas crianças que já estão em sua fase escolar de alfabetização e estejam tendo algum tipo de problemas relacionados à leitura, certo? Vamos lá? Não se sabe ao certo quantas pessoas possuem o transtorno, mas estima-se que afeta 0,5% da população, 17% da população mundial, certo? Os sintomas da dislexia vão ser falados aqui agora. Vamos lá? Continua. Problemas no desenvolvimento da fala, no desenvolvimento tardio do aprendizado da fala. Então, também, aquelas crianças que venham apresentando dificuldades para falar, quando espera-se que ela esteja falando pelo menos até um ano e meio de idade, se ela começar a apresentar algum problema, eu não estou dizendo que com 2 anos, até 2 anos, espera-se que a criança já esteja falando várias palavras e com coesão, certo? Se por um acaso ela chegou a essa idade de 2 anos, que é o máximo esperado, e ela esteja com dificuldade para aprender a falar, para falar as palavras, sim, eu aconselho que se busque um especialista para estar fazendo ali a avaliação com aquela criança. Gente, lembrando que essa avaliação com especialistas da área da aprendizagem, né, que são, como eu falei, os psicopedagogos, psiquiatra, psicólogo, pedagogos que trabalham mais nessa área da inclusão, né, até profissionais, até professores que sempre têm feito seus cursos de prestação continuada, não, perdão, seus cursos de capacitação, né, constantemente, para estar sempre aprendendo mais e mais, eles vão ter um olhar diferenciado e vão conseguir também identificar esse tipo de problema relacionado à fala nas crianças, quando chega à escola, certo? Então, se chegou 3 anos e a criança não está falando, possa ser que tenha algum problema ali, certo? Que pode estar relacionado à dislexia, como também, como eu falei, a problemas sociais da criança, problemas externos à criança que está afetando ela, tá bom?
Outro sintoma aí da dislexia: problemas cognitivos, como a dificuldade de memorização de palavras ou de regras ortográficas. Lembra da decodificação? Então, a dificuldade na memorização das palavras e das regras ortográficas, aquelas crianças que têm na sua fase já da alfabetização, apresente muita dificuldade de memorização, como por exemplo numa atividade como ditado, né? Possa ser que ela também apresente dislexia. Não é certeza, tá? É provavelmente. Então também a criança que apresenta atraso na leitura, na habilidade da leitura, no comprometimento da fala, como eu falei, né? Também aquelas crianças que falam errado demais. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo. As crianças que falam errado demais na sua fase aí de alfabetização. Por exemplo, eu tô querendo procurar um exemplo aqui, gente. Não tô conseguindo. Aba, para representar a palavra água. A criança já tem mais de 2 anos e tá falando aba. Ou, vamos supor, vai falar Maria Clara. Fala Maia Caia. Já tem uma idade que já era para estar se falando tudo direitinho, né? Como se espera. Provavelmente ela possa ser que apresente dislexia também. Ou outros problemas, gente. Lembrando, é necessário se investigar. A gente não pode estar dizendo, olhe, fulana tá com tal coisa. Não é assim. A gente primeiro precisa investigar, pois são vários fatores que possam fazer com que criança apresente esses sintomas, tá bom? Tem também a dispersão e falta de atenção. Olha só aqui, vocês estão vendo um menininho escrevendo as letras, né, erradas. Ele tá fazendo virada a letra. Possa ser também que ele apresente esse tipo de problema na hora de escrever. Mude a posição. Teve uma vez, deixa eu contar para vocês, já que esse primeiro vídeo está encerrando, que a minha filha, eu comecei a reparar que ela escrevia assim. Ela trocava muito a posição do E, do F, ela trocava a posição do 9 e do 6. Ela tinha muita dificuldade. Eu falei, poxa, por que minha filha está apresentando esse problema? Eu comecei a investigar, comecei a estimular ela a pegar um pouco mais no pé. Gente, se pegar no pé é um pegar no pé saudável, viu? Não é para machucar nada disso, não. Eu comecei a incentivá-la mais e aí, graças a Deus, ela melhorou. Então, eu percebi que não era nada relacionado com a dislexia, né? Eu percebi por que eu consegui fazer isso, porque eu já tenho esse conhecimento, certo? Então, aí eu investi no estímulo, né? Em um trabalho assim específico com ela em casa, mesmo sendo mãe dela, porque a gente como mãe, a gente muitas das vezes fica meio que com medo assim de fazer as coisas com nossos filhos, né? De fazer tipo, iniciar um tratamento com o nosso filho. A gente fica um pezinho um pouco atrás. A gente fica achando que tá agindo de forma errada. Mas não, gente, eu fiz por necessidade mesmo. Eu vi porque minha filha estava realmente precisando. E graças a Deus ela conseguiu mudar essa questão aí dela tá escrevendo de forma errada as letras. Ela tava trocando a posição, a letra B, que é virada para lá, ela tava fazendo virada para cá. Então, foi bem complicado. Também porque eu imaginei o seguinte, porque ela é canhota. Ela é canhota. Então, foi aí que eu percebi. Eu falei, então ela escrevia errada justamente por conta que ela é canhota. Agora, graças a Deus, ela já sabe a posição e já faz tudo direitinho. Então, tudo também depende do estímulo, do olhar que você vai ter para aquela criança. Pode ser para o seu filho, pode ser para o seu aluno, para o seu paciente, enfim, para, não sei, para quem você quiser ajudar. Você tendo esse conhecimento vai ser de suma importância, tá bom? Eu vou ficando por aqui, esse primeiro vídeo de hoje, de quarta-feira, dia 4 de agosto, e
Daqui a pouquinho eu retorno com mais explicações a respeito dos problemas de aprendizagem, a respeito das dificuldades de aprendizagem. Espero que vocês tenham gostado e fique aqui conosco, tá ok? Um abraço, até breve.